Olá a todos que possam estar me assistindo, né? Passo aqui para ainda comentando sobre essa apostila, né? Apostila porque tem poucas páginas, mas eu creio que não está totalmente completo. Não é, acho que o mesmo número de páginas que o livro original tem, mas tem os principais trechos, né? Praticamente, eu diria que a maior parte da Bíblia Satânica está disponível para PDF, né? No caso aqui era 59 páginas. Eu creio que deve ter mais, mas o principal foi sumariado aqui, você vai encontrar aqui muita coisa. Está lá, né? E eu gostaria de começar com uma curiosidade, né? Eu acho que, mesmo quem não assistiu, dispensa apresentações, acho que vocês já devem ter ouvido falar da série da Netflix chamada Strange Things, né? Que ali é um seriado que eu acho que, se não me falha a memória, está em produção a quarta temporada, já estreou. E o que acontece ali? Eles são adolescentes, né? São os meninos e eles brincam. Quando a série começa, tem toda uma trama, toda a história, eu não vou te dar spoiler, mas pro que eu quero chamar a atenção. Eles têm um hábito de. Isso está registrado nos primeiros episódios, e principalmente nas duas primeiras temporadas. Eles tinham o hábito de brincar de um jogo de RPG, né? Que é Playing Games, né? Que é um jogo que você encena, por exemplo, você encena que tá num período, vai, medieval, aí cada um é um personagem, um é o padre, outro é o rei, outro é o guerreiro, aí vai indo. Então esse jogo de RPG na história deles, eu não vou lembrar aqui o nome, mas uma coisa eu vou lembrar o nome e que tá aqui. A criatura vilã, que é tipo um jogo de RPG que eles jogam como se tratasse uma idade média, mais ou menos. A criatura vilã é chamada, né, o monstro é chamado de Demogorgon. Aí beleza, né, você fala, tá, o que que tem? Um personagem, né? Tá. Na página que descreve os quatro príncipes do inferno e alguns nomes de demônios, adivinha só o que eu achei, né? Eu vou tentar aqui mostrar. Não sei se a resolução da câmera vai mostrar. Aqui está a lista. Cadê? Letra D. Está bem aqui. Eu acredito que vocês não vão visualizar porque a câmera não é tão boa, né? Do computador. Mas está bem aqui. Demogorgon. Demogorgon, nome grego para demônio, disse que não seria conhecido de um ser que não era conhecido pelos mortais. Ou seja, como se fosse uma manifestação futura do mal, ou como um mal que pessoas mortais não poderiam comportar essa criatura, de tão forte que era, né? É o Demogorgon. Está na lista, né, de nomes infernais, né? Na mesma página que fala aqui dos príncipes infernais, né? Eu achei interessante, falei, vou compartilhar isso. Porque às vezes a gente assiste uma série, ela não fala explicitamente, ela não tem um enredo explicitamente voltado para isso. Você pensa, não, é só entretenimento. Mas esse nome, que eu aposto que a maioria não sabe, está na Bíblia Satânica. Demogorgon é o nome de um demônio na Grécia Antiga. Tá bom, isso é uma curiosidade, mas não é a única que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, né? Aqui na Bíblia Satânica ainda, vai falar sobre uma temática que é bem polêmica, né? Aqui onde está meu dedo, vocês podem ver sobre o que é, né? Aqui no YouTube não é bom. Se eu mencionar, eu vou ter que restringir o alcance, né? E o meu canal é pequeno, começou agora, aí que não vai ter visualização nenhuma, né? Esse tema, né, que envolve esse ato litúrgico feito em honra aos deuses com D minúsculo, onde há derramamento de sangue. E no caso, sangue humano. Né? O sacro ofício humano. É a que fala: o propósito considerado de executar o ritual de sacrifício humano é arremessar a energia
provida pelo sangue da vítima recentemente abatida dentro da atmosfera do trabalho mágico, desse modo intensificando as chances de sucesso do mago, ou seja, para a potencialização dos feitiços que eles fazem, né? Aí ele faz aqui uma consideração zombeteira da tradição da magia branca, né, o mago branco, porque o satanista e a alta magia, elas riem desse negócio de magia branca, magia negra, há muitas definições. Uns vão chamar de magia branca aquela que é voltada, que é altruísta, que é para ajudar supostamente os outros, arranjar emprego, cura, enfim. E aquela que é considerada negra como aquela que vai roubar algo de alguém, um emprego, vai roubar a mulher de alguém, ou o marido de alguém, ou até mesmo que vai exigir a vida de alguém, né? Que vai causar o falecimento de alguém. Pois bem. Então eles zombam. Essa é uma definição. Outros falam que a magia branca ela é totalmente diferente. Né? Algumas pessoas tentam até contextualizar exemplos europeus, da magia europeia, de magia branca, que seria a teurgia, e a magia negra, que seria a Goécia, ou Goetia, né, como muitos falam. E há muitas definições, né? Você vai ver definições variadas, como variadas são as pessoas. Algumas vão colocar na ordem mais filosófica, outros vão colocar mais numa ordem, num plano mais intelectual, outros num plano de ritualística, porque há muitas pessoas que dividem. Por exemplo, tem a chamada magia marrom, que está envolvida com o xamanismo, tem a magia do caos, tem vários ramos, né? É muito difícil para uma pessoa estudar ocultismo como um especialista estuda as religiões, porque religião é algo que conecta, é algo que geralmente tenta buscar o elo perdido, o elo com a divindade, com o ser criador. As religiões do ocultismo, muitas das vezes, tem um homem como tema, né? Aleister Crowley defendia muito, né, que você seja o seu próprio Deus, que o homem é uma estrela, e todas essas coisas do viés da antropologia não, perdão, do humanismo atual, né? O homem como medida de todas as coisas, como dizia um filósofo grego que eu não vou lembrar o nome ainda. Bom, então, voltando aqui, ó, o mago branco admite que, desde que o sangue representa a força da vida, não há melhor maneira para apaziguar os deuses ou demônios do que presenteá-los com quantidades apropriadas dele, né, de sangue. Combine esta razão com o fato de que uma criatura agonizante está expendendo uma superabundância de adrenalina, guarda isso, e outras energias bioquímicas, e você tem o que aparenta ser uma combinação incapaz de ser anulada. Uma pessoa que não entende o que ele falou agora vai falar: a Bíblia satânica é mais um manifesto humanista, ateísta, contrário a Deus. Então eles só colocaram o título de Bíblia para combater a ideia da Bíblia cristã, e é só um deboche. Por algumas partes que ele defende a pessoalidade do adversário a ponto de tomar as dores dele e se ressentir, né, e criticar o cristão por isso, e por coisas como essa frase aqui, a adrenalina, mostra que no mínimo ele sabe o que acontece nos rituais. Então ele não, ao mesmo tempo que parece que a Bíblia satânica é feita com mais um tom de deboche, como se nada daquilo fosse real, uma encenação apenas, isso aqui mostra que não é, por exemplo. Por quê? A adrenalina, ela está presente no sangue das pessoas que são mortas, torturadas, né? Das pessoas que sofrem um drama muito forte psicológico, né? Envolve dor física, envolve dor emocional, envolve abuso, né? É difícil falar isso, eu acho que meu vídeo com certeza vai ser restringido, e sem querer eu já falei muito que não devia. Mas então nesse sangue é liberado adrenalina. Acontece que há vamos dizer assim, uma oxidação dessa adrenalina. Então moléculas de oxigênio aderem a ela, moléculas do sangue provavelmente, e ela produz uma outra substância que é derivada dela, muito apreciada no mundo da magia, Hollywood, a elite, porque ela tem o poder de rejuvenescer.
Se trata do adrenochrome, né? Se escreve adenochrome, mas é adenochrome, né? Ela é um resultado da oxidação da adrenalina e ela tem esse efeito vitalizante, esse efeito revigorante. Então a pessoa tomando isso daí é muito cara, a ampola disso é vendida na Dark Web, na Deep Web, e é muito caro, e é feito geralmente em meio de rituais que criam um drama, um terror psicológico tão grande e que tortura a pessoa, corta partes dela viva, abusa dela, é uma coisa terrível, né? Eu não cheguei a ver toda a extensão de sacrifícios humanos, mas eu já cheguei a ver o suficiente dentro da censura, não dessa plataforma que não permite esse conteúdo, mas eu já cheguei a ver vídeos comunicados por outras pessoas em sites, né? E aí sim elas colocam um link. Na época eu vi o link, estava no YouTube, eu fui, apertei o link, a pessoa quis compartilhar como é que é esse mundo do satanismo. E tinha vários PDFs que eu fiz download, tem coisas terríveis, livros que eu acho que não são nem comercializados, né? Mas... E tem vídeos também terríveis de sacrifício humano, de sodomia com mortos. Essas pessoas são nojentas, elas violam túmulos, elas sodomitam cadáveres, elas comem parte de cadáver, é coisa pesada, coisa que eu não recomendo ninguém a ver. Mas você, no mínimo, ainda que você não acreditasse no sobrenatural, você deveria saber que existem pessoas que acreditam e fazem tudo aquilo. E isso aqui está na Bíblia satânica, né? Eu vou mostrar só pra dizer que eu não mostrei, mas provavelmente a câmera, a minha webcam não vai dar vai ter aquela resolução boa pra você ver, mas esse pequeno trecho que eu li sobre adrenalina, e subentenda-se adrenochrome, tá dessa parte que eu tô aqui pra baixo, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tô aqui. Tentar ver aqui. Aí você tenta pausar e tentar ler, mas é meio difícil, viu? Talvez assim tenha melhorado. Aí você vai ver que tá. E tem ainda na outra página, né? Ainda vai falar algumas coisas, né? E eles tentam colocar como eles fossem contrários à ideia do sacrifício, no sentido de que as pessoas que condenam o sacrifício humano são as mesmas dentro da magia, que ele cita os magos brancos, que sacrificam animais. Aí eles falam, né? Esses desprezíveis não sentem culpa em tirar uma vida não humana, só porque são contrários a tirar uma vida humana. Eles tentam colocar de uma maneira que, olha, como é que se mata um ser inocente, que é um animal, e não, só por se opor a se matar um ser humano. Porque você lembra, né? É importante a agonização da vítima para a potencialização do ritual. Então ele está querendo dizer que dá para justificar porque ele tem dó do animal, mas não tem nada a ver fazer com o humano. Você entende isso nas entrelinhas, entende? Ele não diz com essas palavras, mas se você ler o texto, tá lá. Aí, ele continuando aqui, ó. Contrário a todas as teorias mágicas estabelecidas, a liberação da força não é efetuada pelo atual derramamento de sangue, mas no espasmo mortal de uma criatura vivente. Essa descarga de energia bioelétrica é o mesmo que ocorre durante qualquer intensificação profunda das emoções, como orgasmo sexual, ira cega, terror mortal, tristeza intensa, etc. Destas emoções, as mais fáceis de associarem à própria vontade são o orgasmo sexual e a ira, chegando perto a tristeza em terceiro lugar. Lembrando que as duas primeiras são rapidamente disponíveis, têm sido dissipadas da inconsciência humana como pecaminosas pelos magos brancos. E aí, né, vem toda aquela doutrinação, querendo dizer que é aquilo da filosofia satânica, faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, né? Então, eu gostaria aí que vocês considerem tudo que eu disse aí nesse pequeno vídeo. Até agora pequeno, né? Esse tipo de material não foi difícil conseguir, tá? Porque, por exemplo, até uns tempos atrás, o livro físico estava em espanhol. Aí você encontrava, às vezes, à venda, somente em sites, estava lá Bíblia Satânica, né? Estava em espanhol. Agora está disponível em português, tá? Eu não preciso dizer, nem vou fazer propaganda disso, mas qualquer plataforma digital você consegue,
Se a pessoa não quiser ir para a própria livraria ocultista, ou até não só livraria ocultista, tá? Eu achei livros de São Cipriano Capa de Aço, por exemplo, na Nobel, de, né, uma grande lojas, de uma grande rede de livrarias, né? Então, na verdade, o que assusta é a facilidade com que esse material é disponível. Hoje em dia se encontra gratuito. Aqui não são muitas páginas, né? Até porque não é só esse PDF, eu imprimi, aproveitei, né? A pessoa fez barato para mim, já imprimi um outro que é sobre desmascarando o Talmud, né? No sentido de que há fortes declarações anticristãs nesse livro, né? E nada vai acontecer com quem pratica essa religião, porque nós cristãos admiramos e gostamos muito da ideia de livre-arbítrio, de liberdade de expressão. Mas essa liberdade, quando se trata de cristão, é condicionada. Porque se você falar alguma coisa sobre o povo cujo esse livro é sagrado, é considerado antissemitismo. Mas se eles falam mal de cristãos, se eles comparam cristão a animais, como nesse livro faz, entre outras coisas, como zombar de Jesus, falar que ele vai arder num lago de excremento e fogo pela eternidade, que ele é filho de uma prostituta com um soldado romano, como eles falam lá, aí pode também falar que cristão não vale nada, e pode, né? A cristofobia tá aí e ninguém liga, não é mesmo? E não é crime, né? É crime se você expressar, ainda que com respeito, a sua oposição. Que é o que a gente tenta fazer aqui. Eu não tenho nada contra judeus. Até porque, por ascendência, eu sou judeu, né? Tanto por lado paterno quanto materno, minha família se originou no Nordeste, mais especificamente na Bahia. Somos descendentes dos chamados cristãos novos que vieram de Portugal para o Brasil. Então vai ter, acho que é Amoritas o nome deles, vai ter também pessoal sefarditas que vieram para cá, e eles são chamados cristãos novos porque eles tiveram que, para não morrer ali vítima da Inquisição, aceitar o catolicismo, né, o cristianismo da época. Mas a gente sabe que ocultamente eles faziam ainda seus rituais talmúdicos, se reuniam como se fosse uma sinagoga, né? E quando os holandeses invadiram o Brasil, tanto é que a mais antiga sinagoga das Américas foi feita lá, acho que é em Olinda, acho que é na cidade de Olinda. Então, assim, quando isso aconteceu, o que teve de judeu ou cristão novo que fugiu para lá para poder exercer livremente a sua religião, que é decente, tá certo, pessoal. Ninguém deve, imagina, de maneira alguma, sofrer discriminação por sua opção religiosa. Nosso país é tão livre que agora tem até mesmo a marcha para Satanás, né? Mas, ó, eu gostaria de realçar isso. Sempre que você olhar para o satanismo, você vai ver um efeito espelho. Se existe a marcha para Cristo, né, que, né, que eu não concordo, que não vem ao caso nesse vídeo, mas porque existe a marcha para Jesus, né, que é, entre outras igrejas, uma grande divulgadora, e a que organiza isso, pelo menos em São Paulo, é a Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Aí eles têm que criar a contrafação deles, a versão deles, que seria a marcha para Satanás. Teve lá no Nordeste, talvez se não tiver problemas de direitos autorais, eu veicule aqui mais pra frente. Foi pequena, mas já foi um precedente, já foi um início. A sociedade vai se voltando para isso. Onde eu trabalho, tem gente que adota a filosofia satânica, tem gente que admira, tem gente que fala, é um livro cheio de sabedoria, a Bíblia é satânica. Tem gente que vive um satanismo pragmático ali do dia a dia, aquele negócio do egoísmo, aquele negócio de eu tenho raiva de uma pessoa, não tô nem aí, extravaso minha raiva nela, desconto minhas frustrações nela, prejudico ela se eu puder. Tem pessoas que vivem esse tipo de vida, né? Então, passou da hora de a gente falar, somos cristãos, não temos que se preocupar com isso. Tem sim. Se você está no planeta Terra e tem que lidar com pessoas como eu, você tem que saber, você tem que entender como eles pensam. Até porque, mesmo essa igreja de Anton LaVey, que é tão considerada, as pessoas geralmente falam, seja pessoas que estudam batalha espiritual e sabem que existe um satanismo de alta magia que é muito mais pesado, mesmo essas pessoas vão falar, a igreja de LaVey é nada com nada, é só um clube de deboche, é só uma reunião de ateus. Não é só isso não. Porque talvez Anton LaVey não acreditava na pessoalidade de Satanás.
como uma pessoa, né? Mas a grande evidência é que ele acreditava sim que Satanás e os demônios eram energias conscientes, mas não exatamente pessoais, como o éter, né? Que supostamente uma energia que perpassa o universo, as múltiplas camadas da existência, as dimensões. E é meio que o meio espiritual da coisa, né? Tanto é que tem aquela expressão corpo etéreo, verdades etéricas, porque é do éter, né? É um assunto que talvez, quem sabe. Inclusive, vai ter falando do éter num dos vídeos aí, alguns vídeos que eu passei aí falando, né? Que é um vídeo que originalmente está no canal Antiofídico 777 e eu repostei aqui. E assim, voltando aqui, até essas pessoas elas têm que reler, eu indico, orando a Deus, porque esse livro tem uma certa doutrinação. Se você for uma mente fraca, você vai ficar balançado. Então eu não recomendo para qualquer um a leitura desses livros. E não recomendo para você ter lá na estante esses livros, se você tem criança ou adolescente ali, filho que vai pegar, porque você pode colocar em risco a salvação eterna de alguém da sua família, né? Esse tipo de livro para uma criança, para alguém imaturo, pode criar, sabe, labirintos na mente dela, pode aprisionar ela em pensamento, sabe? Lembra aquela palavra aquela palavra que está registrada na escritura que diz que anulando nós sofismas e todo pensamento que se levanta, tornando cativo todo pensamento que se levanta contra Cristo. Pois é, esse tipo de pensamento, essas fortalezas de Satanás, são formadas quando pessoas despreparadas se apresentam com materiais como esses, não que esse primeiro é só uma análise, né, sobre esse primeiro livro aqui, o Talmud, mas a Bíblia Satânica, que está aqui na outra parte, é um livro que eu não recomendo, não é para pessoas, não é para qualquer um, entende? Você pega uma Bíblia cristã, mesmo um ateu, mesmo um satanista, se pegar a ler, olha, a ação do Espírito Santo sempre respeita o livre-arbítrio. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não obriga ninguém. Não se dá a mesma coisa com o diabo. Ele é o ladrão. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele é esse tipo de ser, né? Então, não recomendo que você deixe fácil isso. Na verdade, eu não recomendo que você tenha isso em casa, né? Meu caso é um PDF, mas principalmente o livro físico, porque dependendo de quem você comprou, se foi, cumprir um sebo de livro usado. Às vezes aquele livro foi imantado, foi feito um ritual, foi encantado. Os bruxos, os ocultistas fazem muito isso, de encantar um livro, para ele ter uma operacionalidade mágica, né? Então, a gente pode ver que grandes ocultistas não têm esses livros em casa. Eu sou inscrito em muitos canais de ocultismo, como o canal do Mago, Anael, e ele mesmo já fez vídeo falando sobre determinados tipos. Ele faz, claro, um canal voltado para ocultista. Ele mesmo fala sobre não ter altares dentro de casa, sobre determinados grimórios de magia não ter em casa, porque esse tipo de coisa atrai energias ruins, traz legalidade para a ação demoníaca. Então, por mais que eu goste de estudar o assunto, como eu tenho criança e como eu também tenho minha família que mora comigo, eu optei por não ter eles em casa. Eu tenho livros que falam sobre eles. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui fica sugestão para estudo, né? Embora sim, sempre em espírito de oração a Deus, sempre lendo a Bíblia antes, sempre orando, repreendendo todo e qualquer pensamento satânico, influência satânica. Mas eu achei importante porque esse cara foi o secretário pessoal de Alice Crowley. Então esse cara entende muito dos Paranauê, vamos dizer assim. Entendia, né, que isso aqui é um livro antigo, isso aí é no início do século XX, né? Fins do século XIX e início do século XX. Que é esse livro de Israel Regard, Magia Hermética, né? A Árvore da Vida, um estudo sobre a magia, da editora Madras, né? Um livro aí, deixa eu ver aqui quantas páginas, não é muitos, porque são considerados calhamaços, verdadeiros tratados do tema, livros de 500 páginas para lá. Do mesmo jeito que na teologia cristã, as teologias que não são teologias palhas, teologias profundas mesmo, as teologias sistemáticas boas, 1000 páginas, 700 páginas, é a mesma coisa se dá sobre o tratado de magia. Você não pode considerar um livro como, né, a menos que seja um livro bem específico, como Dogmas da Alta Magia, de Eliphas Levi, mas geralmente os melhores tratados são coletâneas, como se fosse que nem o Talmud, por exemplo, verdadeiras enciclopédias do pensamento ocultista,
Mas isso aqui dá para você ter uma boa noção, né? Já começa, né, como um bom judeu que Israel Regard era, que é a árvore da vida, né? A chamada árvore da vida. Embora essa presença dessa serpente, que é a mesma Kundalini, tá, do hinduísmo, faz uma forte menção à árvore cliflótica, que seria a árvore negra da Cabala, né? Os magos negros sempre estão envolvidos com a Cabala invertida, que é a Cabala cliflótica, né? É um contexto muito complicado. Tem algum conteúdo, né, de um canal aí que eu admiro muito, que inspirou a criação desse, que é o canal Desmascarando o Ocultismo, né? Se vocês quiserem se inscrever ou visualizar vídeos por lá. Tem uma série de vídeos que é originalmente do canal Segredos Subliminares, que ele repostou lá, que fala sobre a Kabbalah. E, né, a pronúncia judaica é Kabbalah, a gente fala Kabbalah, né, mas é Kabbalah. E lá tem um pouco do conceito, e você aprende ali basicamente ali o autor, né, colocou ali, e o rapaz do Desmascarando o Ocultismo repostou e ficou legal. Então, mais uma vez aí, eu quero recomendar então que, né, fica a recomendação de leituras como essa. Leituras até mesmo um pouco nada a ver com isso, mas tudo a ver com esse canal, que é Fatos Conspiratórios. Aqui, ó, Aldous Huxley, né? Admirável Mundo Novo, né? As informações que homens como esse cara aqui, que é o Huxley, né? Tinham, você fala, caramba, meu. Estamos falando de 50, 60, 70 anos atrás, essas pessoas tinham conhecimento. Um que eu ainda não tenho, mas pretendo adquirir, do George Orwell, né? É a Revolução dos Bichos, eu quero, e eu quero também o 1984. Tanta coisa que aquele cara falou, que você vê hoje acontecendo, não, virou filme esse 1984, que no YouTube você acha, tá? É preto e branco, é bem antigo, mas o filme é bom. Tem uma das falas, inclusive, que você vê hoje muito, e eu sei porque, como uma pessoa que trabalha no comércio, eu sei que estou vendo muitas prateleiras, muitas ilhas ali de supermercados, ali de freezers, dedicando um espaço considerável para a chamada comida vegana, né? Que imita a carne, a textura da carne. E um dos personagens, acho que é Churchill, não, acho que é Winston, nome, tem o mesmo nome desse primeiro-ministro britânico, né, do início do século XX. Acho que é Winston o nome do cara. E lá ele mesmo fala, quando ele tá na fila, ele experimenta aquela comida que o governo disponibiliza, ele fala: parece carne, tem gosto de carne, tem a textura de carne, mas não é carne. Mas ele fica feliz porque a gente é doutrinado a acreditar, assim, né? Que essas coisas que eles criam é pro nosso bem. É mais ou menos isso. E aí ali eu vejo que tem muita carne de soja, né? Pesquisem o que é os fito-hormônios ali presente na proteína, na carne da soja. Que também a proteína da soja ela causa muitas doenças, principalmente da tireoide. Pesquisem. A gente vê uma engenharia alimentar sendo feita aí, né? E essa agenda aí vegana, quer eliminar a carne, cada vez aumentando o preço da carne. Então existe todo um contexto, né? E eu sempre recomendo, sempre que você for estudar temas como esse, como a Bíblia Satânica, né? Magia Hermética, enfim, nunca deixar de lado também os livros bons, tá? Os livros que edificam, como desse do Augusto Cury, O Mestre Inesquecível, que da coleção Análise da Inteligência de Cristo, né? É aqui da editora Sextante. Ah, mas é autoajuda, tudo bem, mas para quem não tem muita profundidade teológica, esse livro é bem básico, tem um viés de viés psicanalítico, de psicologia, e é muito bom. Leia livros bons que edificam, livros cristãos, de maneira que eles sejam a maioria da sua leitura, né? De vez em quando, se você se sentir apto, você pode fazer leituras como essa, mas a menos que você tenha um grau de, vamos dizer assim, que você seja maduro, que você seja uma pessoa, né, ali solidamente edificado em Cristo, ali que tem sua fé e não vai se deixar balançar, não leia livros assim se você não tem essa capacidade, tá? É muito importante a gente ter essa questão da resiliência, que em física é a capacidade de receber impacto sem se deformar. Então, tenha resiliência, não se deforme, não perca a sua forma, né? Como diz a palavra, ou como diz a palavra de Deus, não tomeis a forma do mundo, né? Mas antes renovai-vos, né? O vosso pensamento, isso é metanoia, transformação de mente.
Tá bom, meus irmãos? É isso, eu quis compartilhar essas curiosidades, né? Retomando, Demogorgon é um personagem do RPG jogado pelos meninos, né? Os personagens ali de Strange Things, né? Na série do Netflix. E, e também a questão do Adrenochrome, que é falado nas entrelinhas, tudo na Bíblia satânica. Então por isso eu digo, não é um mero livro só para espizinhar os cristãos, só para ludibriar a nova geração, os jovens, né? Que teve um ano que a Bíblia satânica foi muito mais vendida e lida nos campi universitários americanos do que a Bíblia Sagrada. E realmente o alvo de Satanás é a juventude, né? Não é de hoje. Porque você vê toda essa doutrinação das nossas crianças, né? É muita coisa. E mais pra frente a gente vai falando, gente, porque não dá pra abordar tudo num único vídeo, não é mesmo? Mas é isso. Fiquem com Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre suas vidas. E que vocês leiam, mas leiam dosando, sem abrir mão de ler a Bíblia, sem abrir mão de orar. É muito importante nós que somos espírito, não abrirmos mão de agirmos espiritualmente. Inclusive, foi um grande cientista em matemática, inventor da calculadora, chamado Blaise Pascal, que disse que nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais tendo uma experiência carnal ali de estar aqui na Terra. Então, lembre-se, você é um ser espiritual e você tem que cuidar do seu espiritual para não se deixar corromper. Então estude o tema, mas sempre siga o conselho da Epístola de Tiago, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, aí sim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.